Boa tarde. Então, estamos aqui para o segundo e último dia do seminário Margem Esquerda, Marx e o Capital. Ontem a gente teve um público bem bacana para assistir o debate sobre os estudos do capital no Brasil e depois a conferência do Michael Heinrich sobre os manuscritos de Marx e Engels. Hoje a gente vai começar agora com um debate sobre o marxismo brasileiro hoje, seguido do debate acerca da crítica da economia política hoje. Encerraremos o dia com a Conferência Internacional de David Harvey, que marca o lançamento de Para Entender o Capital, o livro de David Harvey, que apresenta um guia de leitura, um acompanhamento para a leitura do Capital de Marx, livro 1, que está sendo lançado hoje também. Lembrando que o Harvey tem publicado pela Boitempo também os livros O Enigma do Capital, e também com um texto dentro da coletânea Occupy, além de uma entrevista concedida à revista Margem Esquerda, que organiza esse seminário, na edição 16, salvo engano, na qual ele trata de sua formação crítica e teórica. Ao fim do evento, no fim do dia, a gente vai ter também uma sessão de autógrafos para quem tiver interesse, que vai ser realizada lá no andar térreo. Lembrando a todos que a programação de hoje está sendo transmitida online ao vivo e todas as atividades do Projeto Marx, a Criação Destruidora, aqui em São Paulo, estão sendo gravadas e vão ser posteriormente publicadas no canal da Boitempo no YouTube. Então, queria chamar aqui ao palco, por favor, o mediador Alexandre Linares. Marcos Del Roio. Marcelo Ridente. E Antônio Carlos Mazeu. O debate tem duração de 1 hora e 45 minutos, seguido de um intervalo de aproximadamente 10 a 15 minutos, idem para as outras atividades do dia. Então, bom evento a todos. Muito boa tarde. Uma oportunidade aqui que a Boitempo me concedeu de mediar esse debate. O marxismo brasileiro hoje, e, antes de tudo, é necessário agradecer a presença de vocês. Os eventos da Boitempo têm há anos, esse aqui é o 4º seminário promovido pela revista Margem Esquerda, tem sido de uma grandiosidade de associar vocês, público, leitores, num verdadeiro trabalho de elaboração, de crítica e de difusão do marxismo no Brasil. O esforço dessa mesa aqui é de concisão. É um aspecto que conversava com os conferencistas, da necessidade de um tema tão vasto, nós podermos trabalhar nesse pequeno tempo. Mas o desafio é sempre um fator de estímulo. E, nesse aspecto, eu tenho certeza que meus colegas de mesa aqui vão me auxiliar, porque a missão dada é colocar, nesse tempo que nós temos, a discussão num patamar importante dentro do objeto. Nós vamos ter nessa conferência a abertura pelos palestrantes e, na sequência, nós teremos a oportunidade de abertura para o público através de perguntas por escrito. Então, a organização do evento vai estar distribuindo material, recolhendo e fará chegar à mesa para nós podermos desenvolver uma discussão aberta aqui em nossa mesa. Essa oportunidade de fazer esse debate concluirá com uma resposta dos nossos conferencistas. A mesa é composta pelo professor Antônio Carlos Mazeu, da Universidade Estadual Júlio de Mesquita, Unesp, pelo professor Marcos Del Roio, também da Universidade Júlio de Mesquita, da nossa querida Unesp, e do professor Marcelo Ridente, da Universidade de Campinas. Quem abre os nossos trabalhos é o professor Mazeu, seguido pelo professor Del Roio e pelo professor Ridente. Por favor, você tem 15 minutos, talvez com alguma tolerância, professor Mazeu. Tá bom. Então,
Boa tarde a todos e a todas. Queria começar agradecendo, na pessoa da Ivana Ginkes, o convite para um evento de grande importância, não só pelo lançamento do Capital, uma edição nova e aprimorada do Capital, né, em português, como também para se discutir o marxismo, né, com vários intelectuais e com vários escritores que têm cuidado do tema. Esse tema nosso, que é o marxismo no Brasil, obviamente, 15 minutos eu vou enunciar as questões, não é? Mas é um tema da maior importância, porque o marxismo no Brasil, talvez o Brasil seja um dos países onde mais se, hoje, pesquisa na área do marxismo. Não é? No mundo bastante fragmentado, num mundo muito permeado hoje pela decomposição do pensamento burguês, não é? E essa decomposição do pensamento burguês, já dizia o velho Lukács, não é? Que a decomposição da filosofia burguesa ela era apenas um início de um processo de decomposição da Weltanschauung, né? da cosmologia burguesa. Me coube aqui abrir e apresentar um panorama, não é? Que me propus aqui, de como o marxismo chega na América Latina e chega no Brasil. Obviamente, quando se fala em marxismo no Brasil, imediatamente se coloca o seguinte: bom, o marxismo no Brasil ele vai ganhar um impulso muito grande com a fundação do PCB, em 1922, não é? E, depois da fundação do PCB, com o surgimento da revista Correspondência Sul-Americana, ligada ao secretariado sul-americano da Internacional, do Birô, não é? Do secretário sul-americano da Internacional Comunista. Ora, o que eu quero começar dizendo é o seguinte: a grande questão que o marxismo no Brasil enfrentou, num primeiro momento, foi exatamente foram as condições de um incipiente marxismo no Brasil, logo no início, e na América Latina, onde se afrontava como interpretar a realidade brasileira. Se costuma, obviamente, fazer uma conexão imediata com a famosa tese do feudalismo na América Latina e o feudalismo no Brasil, e se costuma também, eu acho que de maneira exagerada e incorreta, atribuir esta tese de uma análise sobre a existência de relações sociais feudais no Brasil às teses da Internacional Comunista, colocadas de modo mecânico, transcritas de modo mecânico para a realidade latino-americana e, particularmente, para a realidade brasileira. No entanto, se a gente for fazer uma pesquisa de historiadores do início do século, e mesmo ao longo da primeira década do século, do primeiro período do século XX, nós vamos achar Capistrano de Abreu, 1907, já falando em elementos feudais na organização das capitanias hereditárias. Junto com isso, nós vamos achar também alguns atores importantes, como Oliveira Viana e Nestor Duarte, também falando sobre relações feudais no Brasil. Até mesmo Gilberto Freire, que num determinado momento vai dizer, olha, há um momento precoce, que ele vai chamar de precocismo, da burguesia lusitana, que deixa de ser feudal, mas chega aqui no Brasil, ela vira feudal em função das relações sociais que aqui se estabelecem. Quer dizer, essa questão de uma visão da existência de relações sociais feudais na América Latina, na verdade, ela é permeada por uma historiografia ibérica, anterior à própria produção marxista. Uma historiografia que, obviamente, por ser uma historiografia que não trabalhava com noção de totalidade, vai dar uma ênfase muito grande nas relações jurídico-políticas. Então, nós vamos ver os historiadores ibéricos construindo essas interpretações. E, claro, que quando chega no Brasil, através do Birô, não é? Da Sul-Americano, da Internacional Comunista, você já tem um caldo de cultura que analisa as relações sociais do Brasil e da América Latina como relações sociais feudais. Junto com isso, quer dizer, com essa pré-existência de uma tradição, eu diria, também já positivista e muito politicista da interpretação da realidade brasileira e latino-americana, nós temos o próprio positivismo que chega, ou melhor, de uma maneira mais clara, a própria visão socialista que chega com os imigrantes no final do século XIX, não é? Principalmente com os imigrantes italianos e espanhóis,
que primeiro vem carregado de uma visão anarquista, onde você tem uma funda influência positivista. Além da visão anarquista com influência positivista, tem também o próprio embate que está se dando na Segunda Internacional, onde exatamente o núcleo do embate é contra o positivismo. Não é à toa que o Lenin e a Rosa Luxemburgo, em alguns momentos, vão se contrapor de maneira muito dura às formulações de Kautsky, de Bernstein, não é? Exatamente porque ali você tinha também uma construção positivista. Então, o positivismo, quando chega na América Latina, e esse socialismo meio difuso, ele chega também no caldo de cultura de um movimento operário bastante permeado por diversas visões e, obviamente, o próprio marxismo acaba sendo introjetado por essa visão e pelo positivismo, né? Obviamente que com o Birô Sul-Americano, que é instalado aqui na Argentina, em 1925, nós vamos ter a criação de uma revista, que é La Correspondência Sudamericana, e a revista La Correspondência Sudamericana vai agitar e intensificar o surgimento de interpretações marxistas da América Latina e particularmente do Brasil. O que é interessante é que mesmo autores, como, por exemplo, Mariátegui ou Astrogildo Pereira, que são grandes pioneiros do marxismo na América Latina, não escapam dessa influência, eu diria que não é só da Terceira Internacional, das formulações das teses, principalmente das teses do 4º Congresso da Internacional Comunista, mas não escapam também da influência do pensamento ibérico. O Mariátegui, por exemplo, ele vai dizer, nos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, que a realidade peruana era complexa e que dentro dela, apesar das sociedades tribais, etc., indígenas que haviam no Peru, já falei 10 minutos? Faltam, tomei um susto agora, hein? Vê que eu estou correndo, hein? Então, apesar da existência de relações tribais, dos incas, na questão do Peru, haviam regiões onde tinham sido implementados o trabalho escravo negro, e ali o Mariátegui vai dizer que haviam relações feudais. Quer dizer, veja que esta coisa ela vem com muita força. Mas, ao mesmo tempo, a Internacional Comunista manda para cá um suíço, Jules Humbert Droz, um cara muito interessante, ligado a Bukharin, lá na Internacional, no Comintern, né? E este cara ele tem uma outra forma de compreender a América Latina, nem principalmente as relações contraditórias que aqui se estabelecem. Eu diria que esse sujeito, esse revolucionário, esse assistente da Internacional para a América Latina, é um grande inovador. Ele olha a América Latina e não fala em relações feudais, ele fala em relações semicoloniais, que é mais interessante. E vai dizer o seguinte: não há uma disputa entre o latifúndio de um lado, e o imperialismo, e a burguesia nacional e a classe operária de outro. O que há é uma disputa entre dois imperialismos, um imperialismo já bastante velho e já com sinais de debilidade, que é o imperialismo inglês, e o pujante imperialismo estadunidense. Então ele vai dizer, na verdade você tem uma disputa de dois imperialismos e a burguesia e as burguesias latino-americanas ficam só navegando entre esses dois polos. Essas burguesias não são nacionais, não têm projeto nacional, portanto não é tarefa da classe operária nenhuma aliança com essas burguesias, porque essas burguesias não são nacionais. É isso que dizia o Jules Humbert Ross. Obviamente, o Jules Humbert Ross estava dentro de um contexto de luta política, luta interna no movimento comunista, com a queda de Bukharin, ele é posto de lado. E aí a saída do Droz implica que todas essas análises que o Droz havia feito, inclusive com teses para o Congresso Internacional Comunista, são colocadas de lado. Mas eu acredito, e aí você passa a ter na América Latina, e particularmente no Brasil, uma hegemonia, de fato, de reprodução, transposição quase que mecânica das teses da Internacional Comunista para a América Latina. Então, vai se encontrar aqui relações de produção feudais, vão se encontrar aqui senhores feudais apoiando, um latifúndio apoiando o imperialismo, uma burguesia nacional que é contra o imperialismo e, portanto, deve ser aliada da classe operária. Esta é a tese
que se desenha, vamos assim dizer, já a partir dos anos 30, principalmente depois do que se chama de processo de proletarização dos partidos comunistas, e quando o Comintern intervém de maneira radical nos partidos comunistas da América Latina. Essa intervenção tem um preço muito alto, né? Essa intervenção leva à destituição, por exemplo, de Mariátegui, não é? Do próprio Birô da Internacional Comunista da América Latina, a destituição de Astrogildo Pereira e de Otávio Brandão, o Astrogildo Pereira da Secretaria-Geral do Partido Comunista Brasileiro, e o Otávio Brandão também é colocado fora do Comitê Central, né? Isso, óbvio que acaba ganhando uma dimensão muito grande na linha política que passa a se direcionar na política dos comunistas brasileiros. Agora, no 6º Congresso do Partido Comunista, no 5º Congresso do Partido Comunista, em 1960, você vai ter um outro momento de efervescência da teoria marxista no Brasil. O marxismo já estava há algum tempo aqui estabelecido. Já havia reflexões mais acuradas, como, por exemplo, no 5º Congresso, o Comitê Central apresenta uma tese, daquela famosa tese que a gente conhece, do feudalismo no Brasil, da necessidade de aliança com a burguesia nacional, mas o Caio Prado apresenta uma outra, né, que é o famoso livro A Revolução Brasileira. Qual é o núcleo, né, da tese do Caio Prado? É que aqui não houve feudalismo, que isso aqui, desde o período da colônia, é hegemonizado por uma burguesia mercantil, e que a burguesia que se estabelece aqui é uma burguesia que não tem projeto nacional, e que o caráter da Revolução Democrática do Brasil é a Revolução Socialista. Ponto. Esse é o corte dentro do próprio Partido Comunista. Não é que vem de fora, ela vem de dentro do Partido Comunista, do Caio Prado, um militante do partido, né? Um homem que foi deputado pelo Partido Comunista. E o que é interessante é que as teses do Caio Prado são derrotadas no Congresso, óbvio, e prevalece. Agora, o que é interessante que o 5º Congresso também, do Partido Comunista Brasileiro, é um demarcador de águas. O que ele demarca? Primeiro, o movimento comunista também, na década de 60, está fervendo. Não é? Está fervendo com a questão da China, das divergências China e União Soviética, está fervendo com uma revolução que estourou em Cuba em 59, está fervendo com a luta do Partido Comunista do Vietnã contra os franceses, derrota os franceses no final da primeira metade dos anos 50, e logo depois a presença dos Estados Unidos para substituir a França derrotada na Batalha de Dien Bien Phu, não é? Enfim, esta efervescência, ela obviamente vai incidir no Partido Comunista. Então, você vai ter, no 6º Congresso, duas vertentes, né? Ou três vertentes. Uma vertente do Comitê Central, que é hegemônica, não é? Maioria. Uma segunda vertente, que vai ser realizada por Amazonas, Grabois e Pomar, né? Os dirigentes históricos do PCdoB, que vão sair do Comitê Central do PCB e vão fundar o PCdoB, não é? E dirigentes históricos que, ao mesmo tempo que fazem a crítica, no 6º Congresso, de uma guinada do PCB para a direita e do movimento comunista internacional como um todo para a direita, fazem a crítica dessa guinada, mas uma crítica interessante, porque não é uma crítica à esquerda, no sentido de fazer a crítica do stalinismo, mas ao contrário. É a reação a qualquer crítica ao stalinismo e é uma afirmação do stalinismo como a luta contra o revisionismo. O stalinismo, portanto, é o elemento central para esses três dirigentes comunistas. O stalinismo é o núcleo central da resistência contra o revisionismo. Quer dizer, e aí, esta crítica desses três dirigentes, que são os três únicos do Comitê Central que vão fazer a divergência, não é? Vai reafirmar, primeiro, a revolução em etapas. Não vai romper com a noção de revolução. Por que revolução em etapas? Porque como você tinha a concepção do feudalismo no Brasil, logo era o seguinte: combatia-se o imperialismo e o latifúndio, que eram aliados. Aliava-se com a burguesia nacional, e essa aliança com a burguesia nacional iria propiciar uma revolução democrática que, na sequência, iria, depois de instalada a democracia burguesa no Brasil, iria criar as condições para uma revolução proletária. Isso que é a revolução em etapas. Não é? Aliás, se a gente parar para pensar, está acontecendo a mesma coisa aqui, né? A gente não conseguiu se libertar dessa questão, mas eu vou falar isso depois. Havia uma terceira tendência, que era o Caio Prado, não é?
que era minoria. Se Grabois, Pomar e Amazonas eram minoria, o Caio Prado era minoria absoluta do absoluto, porque ele estava sozinho nessa questão. Né? O que o Caio Prado colocava? Primeiro, não tem burguesia nacional. Segundo, essa questão do feudalismo não existe, porque as relações sociais que se estabelecem no Brasil do período colonial são, desde o início, o Brasil participa do processo de acumulação mundial de capital, portanto, não há relações feudais. O que existe são relações capitalistas mercantis. Claro que o Caio Prado vai dar uma ênfase muito grande para a circulação da mercadoria na questão do processo produtivo. No entanto, ele tem lá uma análise que me parece que ele abre, ele inaugura, de novo, um contato com a realidade concreta. Ou seja, bom, o Brasil tem especificidades, o capitalismo brasileiro ele é não clássico. Essa é a tese central do Caio Prado. Esta tese do Caio Prado, vamos assim dizer, a questão de fundo do Caio Prado, né, é a ideia de que a questão agrária brasileira estava muito subordinada a essa visão do feudalismo. Ele dizia o seguinte: na questão agrária brasileira, você vai ter diversas formas não clássicas de organização da produção rural. Né? Ele vai dar até um exemplo da Amazônia, do barracão, que isso aqui é uma forma de expropriação de mais-valia, onde o cara já está endividado. Ele não vai chamar aquilo de servidão, nem vai chamar aquilo de escravidão. Ele vai falar uma nova forma de exploração não clássica que ocorre com, por exemplo, os seringueiros na Amazônia. Ora, esta tese do Caio Prado, que implicava, principalmente, que a tarefa do movimento operário era já colocar a questão da Revolução Democrática dentro da Revolução Socialista, não é? É um divisor de águas, que não só vai criar um bloco, gradualmente, que vai se constituir uma tendência dentro do Partido Comunista, como vai influenciar os outros movimentos de esquerda que vão rompendo com o Partido Comunista, com o PCB. Vários movimentos, vários agrupamentos vão romper com o PCB. Quer dizer, não é a primeira fratura de 62 que é a mais importante, porque tem uma fratura na década de 50 com o Agildo Barata. Mas é a fratura da década de 60, a fratura do PCdoB, de 62, depois a fratura da LN, depois a fratura da dissidência da Guanabara, que vai gerar o MR8, a fratura do Marighella, que vai gerar a ação de libertação nacional. O que é interessante é que mesmo esses grupos que rompem, né, não rompem com uma questão central, a questão do nacional-libertadorismo. E o que significa o nacional-libertadorismo? É uma política nacionalista da esquerda. Uma política que, na verdade, ao limite, se alia com a burguesia. E o problema é qual é o caráter dessa burguesia. Aí me parece que Caio Prado define bem. O caráter dessa burguesia é um caráter pró-imperialista, de associação subordinada ao imperialismo, não é? E de modernização conservadora permanentemente, porque a burguesia brasileira não perde o pé de se transformar numa burguesia todo o tempo alinhada e muito próxima da modernidade, mas sempre com uma inserção subordinada, no passado e, no meu modo de entender, no presente. Não é? O mais interessante disso tudo é que essas teses do Caio Prado acabam também ajudando uma renovação do marxismo, que na final da década de 60 vai aparecer como expressão dessa tendência. Só 2 minutos, eu vou ter um infarto aqui, né? Com 2 minutos, né? Na década de 60, nós vamos ter como expressão dessas correntes, desse debate fervendo no movimento comunista brasileiro, 2 intelectuais que vão ter a maior expressão. Um é o Leandro Conder e o outro é o Carlos Nelson Coutinho, que aproveito e faço aqui minhas homenagens, porque ele faleceu recentemente e deixou um vácuo muito grande no pensamento brasileiro. O Leandro e o Carlos Nelson introduzem 2 hereges no marxismo brasileiro até então. Um é Georg Lukács, o filósofo húngaro, marxista húngaro, e o outro é o grande revolucionário pensador italiano, Antonio Gramsci. Esses 2 caras vão ajudar a gente pensar outro Brasil. Né? No caso do Lukács, o Carlos Nelson vai ser o pioneiro nisso, como diz o próprio Leandro, né? Vai se utilizar primeiro. O Lukács vai fazer uma questão de dizer, no marxismo, na teoria marxista, existe uma categoria que o Marx desenvolveu a partir do próprio Hegel, de maneira inversa ao Hegel, colocando de cabeça para cima, como diria o Engels, que é a categoria da particularidade histórica. Então, o Carlos Nelson vai pegar as contribuições de Lukács e de Lenin, particularmente a questão das vias de desenvolvimento do capitalismo.
O Lenin já tinha se preocupado com isso quando vai estudar o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. E o Lenin mesmo diz, o capitalismo na Rússia possui características particulares de desenvolvimento. Ele vai dizer, aliás, as revoluções burguesas acontecem com características particulares. Então, ele vai elencar as vias de desenvolvimento, não como modelo, mas como formas históricas de desencadeamento de revolução burguesa. Ele vai falar da Revolução Inglesa e Francesa como revolução clássica, a via americana como uma revolução anticolonial, nacional-democrática, e que ganha dimensões de revolução clássica, porque é uma grande revolução com apoio popular, etc., e tal, anticolonial. E, finalmente, a via prussiana, que é um desenvolvimento de capitalismo que o Gramsci, mais tarde, vai chamar de transformismo. Quer dizer, gradualmente a antiga nobreza se transforma em burguesia, porque a forma de acumulação de capital é pelo campo. E essa forma de acumulação de capital pelo campo não necessita de uma ruptura revolucionária. O que acontece é uma conciliação entre o velho e o novo, onde o novo paga um grande e pesado tributo ao velho, e onde, como elemento comum dessa unidade entre a velha oligarquia, vamos assim dizer, feudal, já um feudalismo nobre, né? Estou para terminar, hein? Você vê que vai me matar isso aqui. Mas esta unidade entre a velha oligarquia e a... Eu preciso de 2 minutos para concluir meu raciocínio, além desse minuto, se vocês me permitirem. Porque, na verdade, esta unidade com da burguesia alemã vai formar uma modernização pelo alto e, em comum, a repressão brutal na classe operária. Se a gente pegar... Este é um elemento interessante que nos ajuda a entender não só a Alemanha, mas o Japão, o processo de acumulação capitalista no Japão, o processo de acumulação capitalista na Itália, com as diferenças. No Brasil, a gente tem isso? Claro que tem. Né? Se a gente pensar que a velha oligarquia mercantil capitalista se transforma, vai se transformando em burguesia industrial, caso da burguesia paulista, por exemplo, não é? Há esse elemento do transformismo. Há o prussianismo? Há. No entanto, é insuficiente essa avaliação do Carlos Nelson, no meu modo de entender, porque não particulariza, já que está pedindo a particularidade. Qual é a particularidade? A burguesia prussiana alemã, se a gente quiser a japonesa, ela conseguiu, de certa maneira, dar um salto e conseguiu se desenvolver, se transformar numa burguesia imperialista. A nossa não. A nossa é uma burguesia que não só não é imperialista, como é de inserção subalterna nos polos centrais do capitalismo. Você pode dizer que é um prussianismo? Mas é um prussianismo colonial. Porque você vai ter um outro pensador, que também já faleceu, que é o professor José Chazin, que vai aprofundar essa discussão e vai demonstrar que a ideia de via prussiana é insuficiente, que ele vai dizer, não, aqui nós temos uma via colonial. Ou seja, ele vai continuar o raciocínio desenvolvido por Caio Prado. Caio Prado é que vai intuir essa questão, na verdade. Não é? Ele vai continuar essa discussão e vai aprofundar essa discussão dizendo, não, o capitalismo brasileiro é de via colonial. Por que de via colonial? Ou, como eu chamo de via prussiano colonial. Por que de via colonial? Primeiro, porque esta burguesia não rompe com os polos centrais do capitalismo. 2, porque esta burguesia é uma burguesia de associação subordinada ao imperialismo. Terceiro, vou para a Sibéria, se eu continuar falando, mas eu já vou terminar. Terceira questão, que é mais importante. Essa burguesia é associada ao imperialismo, não é? Ela é de inserção subalterna ao imperialismo e com tradição autocrática. Basta a gente ver a história do Brasil, não é? Que tem como núcleo a brutal repressão e a exclusão do movimento operário, das classes populares, das classes trabalhadoras, e mais, é também uma burguesia que cria um caldo de cultura de cooptação. Não é? Finalmente, este caldo de cultura não foi rompido. Mesmo com a vitória de Lula, se nós pensarmos, não é? O PT é gradativamente transformado num partido que vai conduzir a modernização conservadora. Não só não rompe com a via colonial, mas como aprofunda e a moderniza. É isso, muito obrigado. Desculpe do... Muito obrigado, professor Mazeu. Não será necessária a sua ida para a Sibéria por conta do tempo. Está garantida a permanência na mesa. Professor Del Rey, a palavra é sua. Obrigado, Alexandre. Boa tarde. Bem, o nosso tempo é mesmo exíguo, então trata-se de dar início logo e tentar usar bem esse tempo. O nome dessa mesa é o Marxismo no Brasil. Eu vou falar de algo mais geral, mas que, evidente, tem pertinência claríssima para o Brasil,
que espero que fique efetivamente claro ao final. Hoje, o marxismo está em clara retração no mundo. Quer dizer, o marxismo como pensamento entre os intelectuais, ele está em franca retração, com exceção de alguns lugares, algumas trincheiras, algumas ilhas, né? Mas, de modo genérico, o marxismo é um pensamento em retração. Quer dizer, o que se faz é resistência. Esse evento é um evento de resistência, né? Importantíssimo, né? O lançamento desses livros, como o Capital, agora, é uma ação importantíssima de resistência, né? Então, já faz algum tempo que se fala de crise do marxismo. Na verdade, se fala de crise do marxismo desde os anos 70. Mas não é a primeira vez, né? Já houve uma crise do marxismo, digamos assim, de certa dramaticidade, no final do século XIX. Foi a primeira vez que se falou em crise do marxismo. Foi algo que se desdobrou logo após a morte de Engels, e se abriu um debate entre a intelectualidade mais ou menos vinculada ao movimento operário sobre a superação do marxismo ou a necessidade da revisão do marxismo. Foi então que apareceu essa expressão revisionismo. Quer dizer, houve autores muito importantes dessa vertente chamada revisionista, que é ela mesma múltipla, ela não é por nada homogênea. Quer dizer, um destaque na Alemanha é de Eduard Bernstein, que, de certo modo, resgata Kant, né? Era um momento de resgate do kantismo na Alemanha e em outros lugares, portanto, o neocantismo. Mas, na Itália, há os escritos de Benedetto Croce, que vai por um outro viés, né? O revisionismo de Croce é um resgate de Hegel, né? Diria, então, o revisionismo bem mais adiantado, né, do que o de Bernstein. E na França, alguém muito ligado a Croce por algum momento, existe Sorel, que é digamos assim, é um dos orientadores importantes daquilo que se chamou, logo em seguida, de sindicalismo revolucionário. Quer dizer, cada um deles apontava algum limite ou alguma superação na obra de Marx. Como disse alguém do século XX, quer dizer, todas as vezes que se tenta superar Marx ou corrigir Marx, é apelando para algum outro autor ou vertente teórica filosófica, a qual Marx mesmo já tinha superado, né? Bom, mas, enfim, foi assim. Agora, esse revisionismo, o de Bernstein, teve mais sequência, né? Teve mais sequência, ele teve duração. Quer dizer, a rigor, acabou se refletindo muito tardiamente no Brasil recente, né? Se nós pegamos as formulações do José Genuíno, do Tarso Genro, quando eles escreviam muito e formulavam muito, era, francamente, algo inspirado em Bernstein, né? Aquela reflexão sobre a democracia, etc. Bem, muito bem. Mas esse revisionismo foi muito bem superado por autores como Lenin, né? Rosa Luxemburgo, Lukács, Gramsci, né? Esses autores tiveram uma repercussão imediata ou tardia, né? Como particularmente Gramsci e Lukács, tardia, né? Inclusive no Brasil, né? Já foi lembrado aqui pelo Mazeu. Mas, enfim, se fala, então, de uma nova crise do marxismo depois da década de 70. Quer dizer, isso é bastante difundido. Há as tentativas de respostas do Perry Anderson. Mas, enfim, que crise é essa dos anos 70, que parece duradoura?
persistente, alguns diriam final, né? Bem, primeiro é uma crise teórica e ideológica, quer dizer, há problemas que a reflexão marxista estava, e talvez esteja ainda, com dificuldades de dar resposta, né? Mas essa crise teórica, ideológica, né, do marxismo, ela ocorre de uma maneira praticamente concomitante com uma crise capitalista que se arrasta há décadas. Qual a natureza dessa crise? É uma pergunta para o marxismo contemporâneo. Está no debate, está na mesa esse tipo de questão. Temos as respostas definitivas? Seguramente não, mas avançamos muito nos últimos anos, como aqueles que acompanham sabem. Mas nós temos, concomitantemente ainda, uma crise da materialidade da classe operária. Quer dizer, aquela classe operária que se acostumou a pensar, digamos, nos anos 50, 60, a classe operária fordista, né, a classe operária do macacão azul, ela não é que desaparece, evidentemente, mas ela se diversifica tremendamente. Quer dizer, há elementos de desintegração da classe operária. Quer dizer, a transformação da materialidade da classe é tremenda, né? Isso se desdobra, evidentemente, na crise das instituições sociais e políticas que a classe operária, o movimento operário, criou em mais de 100 anos. Quer dizer, há uma crise evidente do sindicato, também se fala, é o fim do sindicato, né? Há uma liderança política recente na Itália que a proposta dele é a abolição dos sindicatos e dos partidos, né? Se terem uma ideia, se isso faz eco, né, imagine que é evidente que há uma crise, né, dos sindicatos e dos partidos. Daqueles da classe operária, evidentemente, né? Agora, em meio a essa crise, o invólucro ideológico que garante o domínio do capital faz furor. Quer dizer, genericamente, podemos dizer que as ideologias, muito genericamente chamadas pós-modernistas, elas prevalecem. Quer dizer, a história só existe do jeito que é, em frangalhos, né, em cacos, não existe um processo histórico universalizante, tendência universal, não existe, né? O trabalho não é o fundamento da sociabilidade humana. O marxismo não tem capacidade explicativa dos novos fenômenos que acontecem. Quer dizer, isso se difunde amplamente. Acredito que muitos aqui estejam na universidade, deve ouvir muito isso de alguns dos seus professores, de muitos, talvez da maioria dos seus professores. Quer dizer, é isso que eu dizia então. Então, há uma retração do marxismo. Há uma retração do marxismo. Quer dizer, há uma retração porque aquela materialidade que dava, digamos assim, o respaldo, dava o alicerce da reflexão marxista, está ela própria em crise. Quer dizer, ou em mutação rápida, né? E não sabemos claramente para onde vai. Quer dizer, não é uma pergunta muito simples de ser respondida. Quer dizer, qual é o proletariado do século XXI? Nos anos 60 era relativamente simples isso, né? Mesmo no Brasil, quer dizer, quando eclode o movimento operário no final dos anos 70, era razoavelmente identificável, né? Hoje a coisa não está bem assim. Quer dizer, está muito complexo. Quer dizer, a fragmentação do mundo do trabalho, da classe do trabalho, é patente, né? É patente. Quer dizer, é tão grande que se diz que não existe mais. Como uma charge que eu vi muitos anos atrás dizia, só esqueceram de avisar o capital, né? Que o trabalho não existe mais, né? Então, o que se trata de fazer? Né? O que se trata de fazer? Evidente que resistir. Resistir. Nas trincheiras que nós temos. Estudar muito.
muito. Tentar compreender a natureza do nosso tempo. Porque só assim nós teremos alguma clareza do que fazer. Do que é possível ser feito. Nesse momento que nós vivemos, que é um momento muito difícil. Quer dizer, observe-se a situação, digamos assim, catastrófica que se encontra a Europa. A situação é catastrófica na Europa. Quer dizer, pelo mundo afora, o Brasil parece a maravilha, né? Aliás, começamos a receber migrantes da Europa de novo, né? Portugueses, italianos, jovens, porque ali não existe mais trabalho. Essa coisa chamada emprego, o que é emprego, né? É como nós, né? Férias, o que é isso, né? Não sei o que é férias, né? Mas a importância é entender a natureza dessa crise, quer dizer, acentuar, aprofundar o debate, né? E entender a dialética que move esse mundo do trabalho. Quer dizer, a crise do capital implica que maneira, que dialética no mundo do trabalho, como o mundo do trabalho pode reagir, se recompor, se reorganizar, quer dizer, como forma organizativa, como ideologia, como programa, como projeto histórico. Porque isso realmente é patente olharmos o mundo e ver que as organizações ditas de esquerda vivem problemas muito sérios. Já aquelas que se colocam num ponto de vista claramente anticapitalista têm muitas dificuldades teóricas, organizativas e de prática política, de eficácia na luta. Quer dizer, em princípio, nós diríamos, olha, a situação da Europa estando da maneira que está, isso facilita ou facilitaria muitíssimo uma ação organizada dos trabalhadores, uma luta anticapitalista. Mas não é o que ocorre. Não vem ocorrendo. São lutas pontuais, setoriais, localizadas, com maior ou menor clareza, em geral menor, né? Bem, e o Brasil? E essa ilha que nós, das ilusões que nós vivemos, né? Quer dizer, o que acontece? É muito interessante. O processo de democratização do Brasil, a partir dos anos 80, ocorre exatamente nesse momento de crise do marxismo. De crise das organizações que se denominaram marxistas. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil? O que cresceu? A classe do trabalho se organizou em torno do Partido dos Trabalhadores, que tem ainda militantes marxistas, mas nunca foi um partido que tivesse essa referência do marxismo, da Revolução Socialista, na sua prática ou no seu programa. Então, esse é um complicador também e que ajuda um pouco a começar a pensar sobre o momento que nós estamos no Brasil. Esse Partido dos Trabalhadores chegou ao governo, tem governado maravilhosamente bem para o capital, né? tende a durar, a menos que uma crise muito séria venha a ocorrer, né? Mas isso tem que ser explicado de alguma maneira, e eu creio que essa é uma linha, evidente que não explica tudo de modo algum, mas é uma linha de reflexão. O processo de democratização do Brasil ocorre no momento de crise do marxismo. Agora, também é um fato real, e o mundo, quando olha para nós, observa isso. Puxa, mas no Brasil vocês publicam e leem Lukács, Gramsci? Na Itália ninguém mais lê Gramsci, né? Na Hungria, se você perguntar para 100 húngaros, 99 vão pensar que o Lukács é um cineasta, né? Quer dizer, não tem a menor ideia do que seja, né? E isso em outros lugares também. Então, nesse aspecto, o Brasil está bem.
Mas acontece que essa reflexão marxista no Brasil, que é algo, digamos, de notável, ela não tem vínculo com o movimento. Ou o vínculo é tênue. Quer dizer, esse é um problema a ser resolvido. Quer dizer, o trabalho que faz a editora Boitempo, eu já falei isso para a Ivana, que ela é louca, né? Que isso é uma loucura, mas tem dado certo, felizmente, é um trabalho fenomenal de divulgação, de difusão dos livros do Marx, né? Nesse trabalho que vem sendo feito, mas também de autores marxistas que são importantes e significativos no mundo contemporâneo, que ajudam a explicar essa crise. Então, esse é um trabalho cultural, intelectual, de grande nível. Quer dizer, essa questão de organizar os intelectuais e vinculá-los aos movimentos é um trabalho essencial a ser feito. Quer dizer, para nós aqui presentes, seguramente esse é um trabalho essencial. Mas essa divulgação e estudo do marxismo é crucial, ou nós não teremos projeto histórico. Nós estaremos submetidos a esse projeto histórico que está em andamento no Brasil, né? Que é esse do que eu acho péssima a expressão, né? Mas parece que pegou, do lulismo, né? Acho que também isso não explica nada, mas se entende, né? Esse projeto que está nessa última década se desenvolvendo, né? Quer dizer, ele precisa ser entendido e criticado exatamente como a crise global do capital, né? Então, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Obrigado. Obrigado, professor Del Roio. Agora a palavra com o professor Ridente. Boa tarde, é um prazer estar com vocês todos aqui. Começo agradecendo ao SESC, a Boitempo, a Ivana, a todos que tiveram a ótima ideia de fazer esse evento. É um prazer estar aqui na mesa com o Alexandre, com o Del Roio, com o Mazeu, né? É difícil falar em 15 minutos de um tema tão complicado, né? Na primeira, eu pensei em fazer um histórico do marxismo no Brasil, um pouco, o Mazeu foi por aí. Pensei em falar um pouco, um balanço, um painel, digamos, do que é o marxismo hoje no meio intelectual, de um lado, e nos movimentos de outro. Mas, enfim, não daria tempo para tudo isso. Então, eu vou falar algumas coisas que são um pouco, talvez, provocativas, e que talvez desaponte, mas que eu vou tentar, digamos assim, contrabalançar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Então, eu vou me concentrar em duas constatações, que talvez sejam polêmicas, e uma pergunta. Que constatações seriam essas? Primeira constatação. Me parece que, inequivocamente, o capitalismo brasileiro segue mais forte do que nunca. Depois eu vou tentar desenvolver um pouquinho mais. Segunda constatação, que é meio paradoxal, né? Que, apesar de todos os problemas que, em parte, aqui os dois colegas já apontaram, o marxismo continua sendo a principal corrente crítica do capitalismo. Quer dizer, se o capitalismo é forte, a grande crítica ao capitalismo é a crítica socialista, particularmente as formulações de Marx e da tradição marxista. Então, se o capitalismo vive, também essa crítica radical tenderá a sobreviver, né? Então, além dessas duas constatações, o capitalismo está forte, mas o marxismo brasileiro vai bem, obrigado. A pergunta é, né, como é que se situa diante desse quadro? Quer dizer, quem vem de uma tradição marxista, como é que se coloca aí, né? Então, vou tentar destrinchar um pouquinho essas duas constatações. A primeira constatação: o capitalismo brasileiro segue mais forte do que nunca. Quer dizer, nitidamente, me parece que há um domínio do capital em todas as esferas no Brasil,
Embora isso seja paradoxal, estou vendo o Chico de Oliveira entrar ali, ele já apontou, desde os anos 80, uma coisa interessante, quer dizer, quanto mais o capitalismo se estabelece nitidamente, mais enevoada e menos clara é a estrutura de classes, como disse o Del Roio agora há pouco, que, de certa maneira, embasa esse capitalismo. Então, eu tenho a impressão, ou eu acho que, digamos assim, o pensamento marxista vai ter que se colocar diante disso, o capitalismo brasileiro terá vida longa, apesar de todas as contradições desse capitalismo. E, ao meu ver, isso se deve à consolidação recente, mas que é fruto de décadas, né, de uma série de fatores. Por exemplo, né, mais imediatamente, o êxito de políticas estatais de diminuição da miséria e de inclusão social pelo consumo, né, que tem recebido amplo apoio popular. Depois a gente pode discutir mais sobre isso, mas hoje está a pesquisa aí, a Dilma tem 60%, com tudo que a imprensa fala mal da Dilma, do PT, tem 60% de apoio. Ao meu ver, isso significa muito fortemente um respaldo, ainda que a gente possa criticar o que são essas políticas, a essas políticas. Segundo ponto, né, existem potencialidades enormes de desenvolvimento no Brasil, inclusive dentro do capitalismo. E a descoberta do pré-sal foi fundamental para isso, ou é fundamental. Quer dizer, a abundância de recursos naturais, o pré-sal, jogam a possibilidade de desenvolvimento, né, se a gente levar a sério aquela ideia, né, de que uma sociedade socialista nasce depois que tiverem esgotadas as possibilidades do desenvolvimento de uma sociedade dentro do capitalismo, acho que a gente tem um longo percurso por aí, né? Mas existe uma enorme mão de obra disponível para esse desenvolvimento, né? Essa recente, o que tem se chamado aí de febre de empreendedorismo. Quer dizer, existe um atrativo de uma espécie de um capitalismo popular, digamos assim, que não é descartável. Sem contar um contexto internacional que, independentemente da crise europeia, né, faz ou torna difícil escapar da lógica globalizante do capital. O Chico, para citar de novo ele aqui, né, ele tem umas formulações sintéticas, eu acho que é interessante essa também. Ele diz que há uma colonização da política pela economia. Quer dizer, não tem muito, é só nós olharmos os governos todos de esquerda aqui na América Latina, Venezuela, Equador, Argentina, de certa maneira, ou Brasil, nós vamos ver que cada um encontra suas maneiras, no entanto, todas submetidas a essa lógica globalizante do capital. E mais um fator, né? Existe, de fato, um engajamento da maior parte da esquerda, inclusive de uma parte da esquerda marxista, ao projeto de desenvolvimento em curso, né? É só olhar as bases do atual governo que nós vamos ver isso. Me parece que está em curso no Brasil, né, um pacto social que, se não é explícito, é implícito, e que, evidentemente, depende da continuidade desse desenvolvimento. E eu me nego a achar que isso se deve apenas à traição de dirigentes ou a um partido que se aburguesou, etc. Eu acho que existem, e é preciso que da tradição marxista se investigue isso, né? Porque é que, digamos assim, esse empreendedorismo, essa luta essas políticas contra a miséria, esse empreendedorismo do micronegócio, ele, digamos assim, tem tanto respaldo, né? E é preciso dizer que o número de carteiras assinadas também aumenta. Então, se existe seguramente uma continuidade da acumulação do capital, seguramente também a gente pode ver que as outras classes, os outros segmentos sociais, ainda que desigualmente, de modo diferente, também estão sendo contemplados de alguma forma por essas políticas.
Eu diria que tem as velhas análises do marxismo, né? Marxismo ocidental, oriental, positivista, historicista, etc. Eu formularia da seguinte maneira: há duas coisas que convivem no pensamento e na tradição marxista e que tem, digamos assim, eu poderia formular da seguinte maneira: tem uma tradição que vem da Segunda e da Terceira Internacional, de um marxismo que a gente poderia chamar de desenvolvimentista, quer dizer, que aposta muito no desenvolvimento das forças produtivas. E tem um outro, né, que eu chamaria de marxismo antimercantil, uma certa aversão à lógica da mercadoria, do fetiche, etc. E talvez até desse para pensar um pouco o marxismo ou as esquerdas no Brasil por aí. Eu não vou muito longe, mas só para dizer que, digamos assim, essa vertente do marxismo mais desenvolvimentista tem apoiado os governos do PT. Então, essa é a primeira constatação, né? O capitalismo brasileiro segue forte, mas o marxismo brasileiro, embora fragilizado do ponto de vista político-partidário, né, mas ao menos do ponto de vista da vida intelectual, mantém uma força significativa, né? Porque o marxismo continua sendo a grande crítica ao capitalismo, né? Então nós vamos ver uma profusão de revistas, começando pela margem esquerda aqui da Boitempo. Tem a crítica marxista, Lutas Sociais, Mouro, Marxismo 21, etc. Os colegas aqui já citaram, nós temos um montão de colegas na universidade do Marx, pelo viés altusseriano do marxismo, o Armando Boito, o Quartim, a turma lucachiana, né, o Ricardo Antunes, Celso Frederico, enfim, os Gramsci, Trotsky, tem inclusive jovens brilhantes aí, o Álvaro Bianchi, o Rui Braga, o Henrique Carneiro, um pessoal jovem trotskista que se aproxima do pensamento do Gramsci. Tem a teoria negativa do pessoal do Roberto Schwartz, do Paulo Arantes. Enfim, tem muita profusão de autores marxistas, ao meu ver, interessantes no Brasil. Então, né, eu diria que há um vigor intelectual do marxismo no Brasil, né? E eu diria que este seminário dá exemplo desse vigor intelectual do marxismo. Mas ele também dá uma notória, explícita demonstração, né, de que o marxismo está perfeitamente institucionalizado dentro da ordem social. Então, se a gente olhar aqui, todos nós aqui na mesa e todo mundo que participa desse seminário, quase todos, estão muito bem inseridos no sistema universitário brasileiro, né, em geral universidades públicas, né. Muitos de nós aqui militam ou não militam em partidos que são partidos legais, mesmo os mais radicais, né? Alguns deles integram a base de apoio do governo. Então, os intelectuais marxistas estão bem situados, digamos assim. Mas esse evento ocorre aqui no SESC, que é uma instituição privada que tem uma notável importância cultural em São Paulo a partir dos anos 80, sob direção do Danilo Miranda. E mais, né, quem patrocina aqui, já foi feita homenagem a ela, e eu acho que a gente deve fazer, é a Boitempo, que é uma editora privada, que tem obtido sucesso merecido, né, dentro de um nicho de mercado para ideias radicais, que continua florescendo, né? Então, o Enio Silveira aproveitou isso num momento, enfim, e a Ivana agora é uma das que está sabendo usar bem, digamos assim, esse empreendedorismo num sentido de resistência, como disse o Del Rey. Ora, uma leitura rasa dessa institucionalização do marxismo poderia significar, então, olha, somos todos burgueses, todos nos rendemos a essa ordem estabelecida. Mas, olhando de outro ponto de vista, isso significa valorizar as possibilidades de construção de uma esfera pública com direitos sociais, mesmo dentro de uma ordem desigual. Em outras palavras, é inescapável, na minha opinião, o tema da construção da democracia, não só da democracia política, mas também social, e mesmo que ela tenha que ser feita, e eu acho que ela vai ter que ser feita por muitos anos, dentro da ordem vigente.
Então, eu não sei se vai dar tempo de eu falar, eu quero falar desde já. Uma coisa que parece assim banal, que passou, né? Essa discussão do pré-sal agora. Está todo mundo discutindo se quem vai levar o quinhão maior é o Rio de Janeiro, é o Espírito Santo, é o resto do país. E havia, no projeto do governo, uma coisa que era interessante e que ficou descolada, e acho que descolada por falta de embasamento social, que era a ideia de que esse pré-sal tinha que estar vinculado à educação. Então, parece que é uma luta banal, mas eu diria que é uma luta essencial, quer dizer, para onde vai a canalização desse fundo público, por exemplo, dessa enormidade de riquezas que vai ser produzida pelo pré-sal. Enfim, isso passa ao largo, né? Enfim, você pode sonhar com a Revolução Bolchevique ou com qualquer... acontece que eu acho que no Brasil, hoje, essas questões são fundamentais. Quer dizer, como avançar dentro da construção de uma esfera pública, como reinventar a política, mesmo que a gente esteja colonizado, digamos assim, dentro da economia capitalista. Então, se essa ideia da construção da democracia de uma outra ordem a partir da atual é inescapável, na minha opinião, né, onde é que a porca torce o rabo, de um ponto de vista marxista? Isso é, quando é que a institucionalização do marxismo, em particular, e das lutas sociais em geral, torna-se um problema, claro, de um ponto de vista marxista. Creio que isso se dá quando se perde de vista uma perspectiva antissistêmica. O que quer dizer isso? Quando a lógica do sistema capitalista passa a ser vista como algo natural, como algo inexorável, a que todas as pessoas, grupos e classes teriam de se adaptar, sem maiores questionamentos de fundo, sem formular qualquer objetivo para além da lógica da reprodução do capitalismo tal qual ele está organizado. Em outros termos, talvez gramscianos, o problema é quando a hegemonia burguesa é incorporada pela maioria dos sujeitos sociais e até mesmo pelos partidos e movimentos de esquerda, que perdem de vista os horizontes da transformação estrutural da ordem. Sejam esses pontos de vista reformistas ou revolucionários, né, quando esses agentes, digamos assim, passam a se mover apenas dentro da lógica da reprodução do sistema. Para tornar essa discussão mais concreta, como é que se pode tratar certas políticas sociais de Estado recentemente implantadas no Brasil que ajudam a diminuir a pobreza? Me parece que pouco se avança se essas políticas aparecerem como dádivas de um Estado todo-poderoso que distribui migalhas aos pobres, perpetuando a dominação de um capitalismo com desenvolvimento desigual e combinado. De um ponto de vista antissistêmico marxista, é sem dúvida importante diminuir a pobreza por melhorar a vida dos despossuídos, mesmo que dentro da ordem. Mas seria questionável restringir-se às medidas compensatórias para aliviar o sofrimento dos de baixo, apenas buscando integrá-los à sociedade de consumo. Parece-me que as políticas sociais de Estado avançam pouco se implicarem a continuidade do desenvolvimento concentrador de riquezas e gerador de desigualdades, que amalgama luxo e miséria, tornando indissociável o moderno, entre aspas, do arcaico, entre aspas, sem apostar na politização dos de baixo, nem afetar os interesses do capital. Mas, né, e aqui eu quero deixar uma notinha de esperança, né, a conquista não será pequena se a diminuição da pobreza envolver a organização das comunidades de movimentos sociais, transformando a aparente dádiva em direito institucionalizado, que independe dos humores de governantes e de patrões. Seria preciso que as políticas sociais fossem negociadas, envolvendo a participação da sociedade na formulação, na gerência dos projetos, considerando também a necessidade de articular tudo isso com o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental, dando poder aos trabalhadores, poder aos despossuídos numa democracia cada vez mais direta e participativa.
Então, me parece que a aplicação de políticas sociais pelo Estado não deixa de ser um avanço no contexto dos países periféricos. E não só no Brasil, mas também na Venezuela, ou no Equador, ou na Argentina. Né? Mas esse tipo de política só pode ganhar um viés socializante se envolver a organização autônoma dos trabalhadores, dos movimentos, independentemente de lideranças carismáticas, de modo a tornar direitos o que parece dádiva estatal. Finalizando, né, apesar da crise internacional, me parece difícil vislumbrar a eliminação do capitalismo, mas aumentaram as condições para que avancem os mecanismos de contrapartida social. O emprego explícito da verba pública na crise internacional recente, né, para evitar a bancarrota da economia capitalista, abre campo para que, de outro lado, né, os despossuídos, as outras classes sociais, reivindiquem também recursos semelhantes para o desenvolvimento do bem-estar coletivo, quem sabe, né, esboçando, mesmo dentro da ordem, a construção de um novo tipo de sociedade. Muito obrigado. Obrigado, professor Ridente. A condução dos trabalhos agora se dá através de um bloco de perguntas. Já chegaram inúmeras aqui na mesa, e da qual a mediação da mesa terá que ter um rigor, talvez até deselegante, porque na medida em que o tempo nosso não vai permitir formular para o conjunto da mesa todas as perguntas. Mas é evidente que eu vou tentar fazer uma seleção aqui de algumas questões. Mas antes disso, quero aproveitar o momento para demonstrar que acabou de chegar a gráfica, acabei de saber que a revista veio aqui no momento que começava a mesa, a nova edição da Margem Esquerda, promotora desse evento. Inclusive, já com um artigo do professor Antônio Carlos Mazeu, já aproveitando, quem quiser pegar o autógrafo, já pode aproveitar aqui. Tem um livro aí também, né? Lembrando bem, O Voo da Minerva está disponível na banca. Já também está disponível o Lukács e a Emancipação Humana, da qual tem um artigo, né, do professor Del Roio, está disponível. Mas vamos começar o bloco, né? Nós temos um limite de tempo, temos meia hora de trabalho aqui para a mesa, então eu vou selecionar praticamente um critério aleatório, aqui vai ser o poder randômico que vai me permitir escolher aqui algumas questões sobre a mesa. Então, vamos pegar as que são mais gerais, né? Então, vou selecionar pelo menos umas 5 questões aqui. O único compromisso que eu, como moderador da mesa, assumo com todos aqueles que formularam questões é de escanear todas as questões e disponibilizar para os respectivos conferencistas. E, como todas as questões aqui, pelo menos a ampla maioria, possuem um e-mail, vocês poderão continuar esse debate promovido aqui pela revista Margem Esquerda no lançamento da sua 20ª edição. Podemos enxergar os novos movimentos sociais contemporâneos como uma oportunidade para o marxismo recuperar seu antigo protagonismo no cenário político brasileiro e até mesmo mundial. Vamos localizar mais uma aqui. Vamos verificar. Cadê que uma que chegou bem legível aqui? Esse é um aspecto que também ajuda na seleção. A melhor maneira essa é uma questão que levanta para a mesa. A melhor maneira do marxismo dos intelectuais chegarem aos movimentos sociais é a economia solidária do professor Paul Singer. Uma formulação aqui bem... Outra questão bem ampla aqui, nos limites do tempo que nós vamos ter, é qual o papel do Estado brasileiro, qual o papel do Estado no capitalismo, entre aspas, à la brasileira.
Vamos localizar mais alguma aqui, que chegou uma grande quantidade nesse canto aqui. Este pacto social no Brasil hoje é estável? O capitalismo aceitaria políticas do tipo da Europa Ocidental durante as décadas de 60 e 70? Vamos ver. A grosso modo, o que impede uma luta eficaz contra a precarização do trabalho no Brasil? Vamos ver, chegaram mais algumas aqui legíveis. Com relação à sua afirmação sobre a existência de uma enorme mão de obra disponível para o desenvolvimento do capitalismo, gostaria que comentassem sobre o problema da falta de mão de obra qualificada. Vamos localizar mais algumas aqui. Sobre a situação no mundo hoje. O que vemos na Europa e no norte da África devem estimular o nosso pensamento? Marxista? O que nós vemos hoje na Europa e no norte da África devem estimular o nosso pensamento, a formulação, né? Vamos ver, chegou mais um grupo aqui, vamos ver se eu consigo ler alguma. Olha, se eu já estou perdido, eu só vou ler mais uma, senão o professor Mazeu vai pular em cima de mim aqui. Bom, acho que é isso, né? Senão, olha, se vocês vissem como está a mesa, que está impossível de pegar todas as questões. Com o tempo que nos resta, eu sei que eu vou ameaçar não agora a Sibéria, mas a Coreia do Norte, para vocês se destinar, mas é 10 minutos. É o que nós vamos ter para cada um da mesa, tá? Tá bom? São algumas questões. Evidentemente, já deixo o apelo a Boitempo, porque necessariamente essa mesa aqui poderia ser um seminário inteiro dedicado aos tempos dela, tá? 10 minutos e fecha. 10 minutos e fecha. Obrigado. Vamos lá. Começa pelo Mazeu, depois Del Roio e retoma para o professor Ridente. Se eu fosse esperto, eu dava o golpe do Del Roio para mim para falar por último, mas tudo bem, eu vou falar primeiro. Olha, eu quero começar dizendo o seguinte, eu não tenho esse otimismo do Ridente em relação à política de compensação, né, capitalismo popular utópico, né, na modo de entender. Né. Por quê? Primeiro porque, e também não tenho ilusão de que o Brasil está em pleno desenvolvimento, assim, bombando, eu acho complicado. Né. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? Não, você falou que o capitalismo brasileiro está forte, eu anotei aqui, ó, é forte, né? As políticas compensatórias são positivas, as esquerdas estão com o projeto de desenvolvimento do capitalismo popular. Eu pus utópico, pois esse foi meu, né? Essa é parte minha, o capitalismo utópico. Né? Agora, por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque, óbvio, que o Brasil vive uma ponta de um ciclo que ele começou antes da crise, da crise pegar pela proa, o capitalismo, quer dizer, quando a crise estoura, né, ele vinha num movimento grande, ele tinha gordura para desenvolver um capitalismo que não começou agora, que vem de muito tempo, um grande desenvolvimento de força produtiva, e, obviamente, este processo ganha uma dimensão muito grande, né, no governo do PT, que é um governo de modernização conservadora. Não é uma questão de aburguesamento do PT. Né? Eu quero dizer isso. Não é uma questão de traição, porque o PT não traiu nada, ele nunca foi um partido socialista, então ele não traiu o socialismo. Né? Ele sempre foi um partido cidadão, é diferente. Né? Sempre propôs uma política de inclusão social, que tipo de um papo que a gente conhece, que não é o papo de esquerda. Né? Tinha lá alguns núcleos de esquerda no PT, mas sempre foram subalternos. O PT é o partido que se constitui como o partido do núcleo economicista espontâneo do movimento operário, junto com a social-democracia que hegemoniza o PT. Esta soma, né, o movimento economicista operário de um segmento da aristocracia operária, mais a social-democracia e o PT, que vem como modernização conservadora, como até, eu diria, ampliação de espaços políticos, de direitos mais... quer dizer, é isso.
Ainda que tenha marxista desavisado no PT, aviso, né? Aviso, está no partido errado, né? É isso. A primeira questão. A segunda questão eu precisava pontuar, desculpa, Marcelo, mas eu precisava pontuar essa questão. Tem muito problema aqui, maravilhosamente levantado pelos meus dois companheiros, mas eu não vou poder falar em tudo. Eu só quero pegar uma fala do Delroy e uma fala do Marcelo. Agora também não vou só criticar, agora vou... Marcelo tem razão no seguinte, o marxismo brasileiro ele tem uma pujança. Né? E não é brasileiro só. Tem o marxismo argentino, que é muito forte, tem o marxismo mexicano, isso não é à toa. Né? Porque são países que, de certa maneira, passam por processos iguais e desiguais, né, àquele que o Brasil está vivenciando. E também a tradição brasileira de uma... Agora, eu quero dizer o seguinte também. Esses intelectuais marxistas que foram, né, para o projeto cidadão do PT, vamos assim chamar, né, de capitalismo popular... Esse é o papo dos anos 30 nos Estados Unidos da América, gente. O capitalismo popular já dizia lá, né, o Hoover. Não é uma coisa nova isso. Eu quero dizer o seguinte... Oi? Celso Furtado falava isso, bom desenvolvimentista, né? Reformista, desenvolvimentista. Então, qual é o núcleo que eu quero chamar a atenção? O marxismo brasileiro, de certa forma, ele é moderno. Porque ele é moderno também porque ele ganhou uma grande vitalidade, que eu tentei falar muito rápido, mas ele ganhou uma grande vitalidade. Essa vitalidade, obviamente, também está em compasso com uma recomposição do proletariado brasileiro. Um proletariado que ficou novo, que não se reconhece mais, num determinado momento, num pertencimento de classe, mas isso não é um elemento do Brasil, isso é um problema da atual condição do capitalismo manipulatório. Quer dizer, a reestruturação produtiva, a pulverização das formas organizativas tradicionais, como disse bem o Delroy, tem um impacto no próprio projeto e a crise do leste europeu, a crise da experiência do socialismo, das experiências socialistas, vamos assim dizer, também acabaram impactando e tiveram um papel central na crise, na crise do movimento operário. Não é uma crise de instituição só, Delroy, quer dizer, não é uma crise de instituição, mas é uma crise, que eu diria, de legitimação de uma forma societal em profunda crise. Não esqueçamos, o capitalismo está em crise. Se tem uma crise estrutural no capitalismo, no plano do reflexo, como diria o Lenin, ou no plano ideo-imaginário, se vocês quiserem numa linguagem mais moderna, isso tem um reflexo fundamental de decomposição do pensamento burguês. Não só do pensamento burguês está em decomposição, como o pensamento reformista também. Porque é impossível você ter qualquer política positiva num país de grande ofensiva neoliberal, de desmonte de direito de trabalhador. Então não tem ilusão com o capitalismo popular. O capitalismo popular privatiza as grandes empresas e desmonta as conquistas sociais dos trabalhadores. Aqui e na Europa. É só a gente ver o que está acontecendo na Europa. A ofensiva em função de um refluxo que não é só do marxismo, mas é do movimento operário, é verdade. Mas isso não é fatal, quer dizer, o movimento operário se recompõe. Se você tem hoje um estranhamento aprofundado nas relações sociais, se você tem uma crise de pertencimento, existem coisas acontecendo. Alguém que perguntou, e os movimentos sociais contemporâneos na Europa, o que tem a ver com o marxismo? Olha, os movimentos sociais hoje também sofrem o efeito, esses movimentos que a gente vê na Europa, os indignados, tem o movimento do precariado, o movimento dos nervosos, né? Não estou nem aí. Esses movimentos são movimentos espontâneos, que faltam direção política. Mostra que você tem uma crise de projeto político do movimento operário. Isso mostra. São movimentos espontâneos. Né? O que o Delroy se referia a um cômico que teve uma votação brutal na Itália, que é o Beppe Grillo, que falou, eu sou contra qualquer tipo de político, quero acabar com os sindicatos e quero acabar com os partidos. Ou seja, é uma piração total. Não está aí a saída. A saída está aí, está sendo construída. Não é que o marxismo também parou, Delroy. Eu acho que você tem um renascimento do marxismo em vários lugares. Em vários lugares você tem o renascimento do marxismo. E o renascimento do marxismo, não é, nos demonstra o seguinte, nenhuma política no projeto societal burguês é positiva. É possível.
No mundo de decomposição, não é só decomposição no plano superestrutural ideológico, há uma decomposição das relações sociais do capital. Há uma crise de superacumulação e de superprodução nas relações sociais do capital. Como é que a gente pode pensar que um capitalismo em crise de superprodução, ou de superacumulação, que dá na mesma, não é, pode responder ao seu momento mais agudo? Eu não estou sendo catastrofista. Eu não chegaria ao como o Mesaro chega, né? Nós vivemos aqui quase que la lutte finale, mas não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente não vive a luta final, a crise é com grande profundidade. Essa crise de grande profundidade, né? Eu sou escravo do relógio, eu não sei porque que eu nasci, né, no mundo do relógio. Já tem aqui 1 minuto. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, não dá para a gente pensar nenhuma saída, não é, tentando administrar o capitalismo bonzinho. Não existe capitalismo bonzinho, né? Ele é estruturado, e não existe, mais do que isso, também uma absorção sem limites da mão de obra no capitalismo. Nesse capitalismo contemporâneo, odierno, é impossível você absorver grandes contingentes de mão de obra. O que você vai ter é o aumento de um subproletariado, né? Um aumento do setor de serviços e um aumento da superexploração do trabalho do governo do PT. O que você vai ter. Não é política compensatória, que é uma política politicamente de cooptação social. Não é uma política do governo do Lula que coopta o movimento sindical para o seu projeto. E não é uma política de um setor da esquerda que capitulou no etapismo, onde a revolução socialista não se coloca mais, é apenas a revolução burguesa. Não é? Quer dizer, não dá para você pensar hoje nenhum projeto societal na ótica do capitalismo. Vou encerrar. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte. O renascimento do marxismo também é o renascimento da discussão do projeto societal que vai se colocar. E o renascimento do marxismo também é a construção de um projeto político que não passa só pela espontaneidade do movimento. A espontaneidade do movimento é os indignados, são os piqueteiros que foram cooptados pelo governo Kirchner. Repensar o movimento é repensar como organizar um projeto político da classe, de classe anticapitalista, porque no capitalismo não tem solução, no meu modo de entender. Quer dizer, não há política social de compensação, é impossível pensar uma modernização capitalista civilizatória. O capitalismo hoje ele é destrutivo e anticivil, ou seja, ele é anti-humanidade. Por isso, eu estou fora. Obrigado. Desculpa. Obrigado, Mazeu, pela pontualidade nos 12 minutos. Professor Del Roi. Obrigado. Bem, as questões que forem encaminhadas, vou dividir alguma coisa para tentar falar um pouquinho de tudo. Primeiro, essa questão, digamos, mais especificamente do Brasil contemporâneo, né? Quer dizer, no Brasil de hoje há uma estabilidade social bastante razoável, né? Bastante significativa. E uma estabilidade institucional muito grande, né? Quer dizer, o Brasil dos últimos 20 anos é muito estável. É muito estável. Para quem olhar a história do Brasil de 1930 até o começo dos anos 80, era uma crise política e institucional atrás da outra. Veja a quantidade de constituições que tivemos. Depois dos anos 80, o país está muito estável. Quer dizer, não há conflito social, há conflito social. Quer dizer, se percebe todo dia, né? Nós temos um genocídio em andamento pelo país, a polícia mata dezenas todos os dias, né? Há acidentes de trabalho. Se fosse possível contabilizar, quer dizer, nesse boom de construção civil que o país vive, o número de mortos é uma coisa muito espantosa. Mas parece que ninguém percebe, né? Estamos todos com injeção de morfina na cabeça, né? Essa que é a verdade, não se percebe isso. Quer dizer, significa que também há um controle ideológico muito profundo, muito sério, né? E há uma despolitização muito grande, né? Há uma despolitização muito grande. Quer dizer, onde há digamos, politização, até a certo ponto, porque os movimentos sociais têm limites intrínsecos.
Quer dizer, o que eu penso dos movimentos sociais? Veja, os movimentos sociais, assim, né, se difundiu até a expressão, é a partir dos anos 70. Quer dizer, curiosamente, isso se segue a, digamos, diversificação, desintegração, fragmentação, sei lá o quê, a mutação, né, da classe dos trabalhadores. Então, é importante a existência dos movimentos sociais, o MST, vários movimentos, o MST vira quase que um paradigma, né, mas o movimento dos trabalhadores sem teto, dos expulsos de barragem, agora dos índios expulsos do museu, né, tem um monte, né, de movimentos. Agora, em si mesmo, eles não são solução, né? Quer dizer, posso supor, né, a título de hipótese, evidentemente, que isso pode ser um momento da luta, mas se não houver centralização, confluência, quer dizer, da classe dos trabalhadores, não há projeto alternativo. Quer dizer, isso precisa ficar claro. Quer dizer, é preciso haver confluência. Quer dizer, ao fim das contas, para dizer numa linguagem bem mais clara, sem um partido não há alternativa, né? Quer dizer, claro que o partido centraliza as lutas, né, os projetos locais, etc., mas sem um partido, né, e isso não é para ser entendido como, obviamente, né, como uma legenda, como uma sigla, não é isso, né? É um movimento social efetivo de transformação, mas ele tem que ser centralizado. Quer dizer, na fragmentação não se muda nada, porque é isso que é divulgado, difundido pela ideologia predominante. As lutas são as fragmentárias. Quer dizer, esses movimentos que eu cito ainda são dos trabalhadores, mas existem aqueles que são de fragmentos mesmo, né? Quer dizer, o movimento feminino, feminista, dissociado da questão do trabalho, né? A tal da questão de gênero, como se isso fosse a solução. Se isso estiver dissociado da questão do trabalho, não vai a lugar nenhum também, né? A mesma coisa do movimento negro. Se não tiver que se entender que a maioria dos negros e mulatos no Brasil são trabalhadores, né? É essa a questão fundamental, não é a questão da pele. Não estou negando o racismo, evidentemente, né? Bom, muito bem. Então, esse pacto social que o Marcelo sugeriu, na verdade, é uma capacidade, e ele também sugeriu, de unificar forças sociais em torno de um projeto. Quer dizer, mas isso começa de cima. Quer dizer, há uma burocracia estatal que age nessa direção. Quer dizer, unifica as frações da burguesia, submete ideologicamente e, evidentemente, também de modo econômico, a pequena burguesia, né, e submete, né, suga, né, para dentro a aristocracia operária, inclusive para dentro do Estado, né, para dentro do Estado. Vejam quantos ex-sindicalistas estão aí em cargos estatais importantes. E a massa popular desorganizada submete-se de uma outra maneira, com bolsa isso, bolsa aquilo, as chamadas ações afirmativas. Esse dia, na minha faculdade, houve um debate lá sobre as ações afirmativas. Você é a favor das ações afirmativas? Era a primeira questão. Eu falei, não, eu prefiro as ações negativas, né? Porque isso é uma forma de hegemonia e de neutralizar e dificultar a organização popular. Vou dar lá bujão de gás para o cara, bolsa disso, bolsa daquilo. Isso educa, isso politiza, isso desenvolve algum tipo de consciência transformadora. Era o mínimo que se esperaria de um partido dos trabalhadores. Mas a ação tem um resultado contrário. A ação é contrária. Você despolitiza, desorganiza, neutraliza. Quer dizer, mais ou menos o efeito que fazia o sindicato corporativo, né, em outras épocas, né? Bom, então a questão da precarização
do trabalho, ela pode ser, digamos assim, contida em termos. Solucionada não há como. Porque a transformação do mundo do trabalho, quer dizer, o perfil das profissões, né? Antigamente existia esse negócio, sociologia das profissões, né? Essa fragmentação torna impossível que se contenha a precarização. Há profissões que somem, outras profissões estão surgindo. Quer dizer, então a precarização é inevitável, que ela faz parte do movimento do capital. Pode ser contida com determinadas políticas, minorada com determinadas políticas, certamente. Quer dizer, no capitalismo também, desde sempre, há a contratendência, né? Quer dizer, há tendências da contradição, as contratendências. Quer dizer, essas contratendências são desenvolvidas particularmente pelo Estado, por políticas estatais, governamentais, não exclusivamente, mas, enfim, também por aí. Um dos problemas sérios do Brasil capitalista, né, de hoje, é algo que alguém aí do público lembrou. É a falta de força de qualificação na força de trabalho. Quer dizer, algumas experiências do último meio século, bem-sucedidas em termos de capitalismo, mostrou exatamente o motivo. Investimento maciço em educação. Coisa que o Brasil não faz. Continua não fazendo. Faz de maneira errada. Não é, né, abrindo... o Lula telefona não sei para onde, lá onde tem uma prefeitura do PT. Ah, lá tem uma prefeitura do PT. Quem é o prefeito? Falou, fulano, tem um terreno baldio aí? Você construa uma universidade, faz favor. Quer dizer, não há o menor planejamento. Né? Não há o menor planejamento. Quer dizer, a situação das universidades, apesar do Marcelo ter dito que nós estamos muito bem estabilizados, tem alguma coisa do gênero, só que trabalhamos 60 horas por semana, né? Quer dizer, essa coisa da lei lá, 44 horas de trabalho, não sei, né? Então, há problemas muito sérios, quer dizer, e não é um investimento estratégico, quer dizer, se dando conta agora do nosso bárbaro atraso. Quer dizer, quando se fala, isso também é uma invenção, né? Essa coisa do BRICS, porque o BRICS são coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Vai comparar a China com o Brasil, né? Não dá. A China, entenda-se o que for que se entenda pela China, passou por uma enorme revolução popular. O Brasil nunca passou por uma revolução democrática ou popular. Nunca. Então, isso também se explica muito do Brasil contemporâneo. Terminar rapidamente. Evidente que olhar para a Europa é muito importante. É muito importante olhar para a Europa. Quer dizer, não só pelo o cenário da crise, mas os cenários de resistência. Né? Quer dizer, perceber que muitas daquelas formas de resistência são inócuas. Inócuas no sentido que são fantásticas de alguma maneira, mas como tudo que é fantástico de qualquer maneira, é um castelo na areia. Desmancha, não dá em nada. Né? Os tais dos indignados lá da Espanha, cadê? Né? Então, mas é preciso olhar isso. Sobre os acontecimentos da África do Norte, quer dizer, numa palavra, é preciso ficar atento com alguma invasão imperialista, né? É isso. Né? Seja na Síria, no Iraque, na Líbia, né? Alguma coisa como essa. Então, é isso, passou meu tempo. Obrigado. Professor Ridente, 10 minutos. Eu quis ser polêmico e acho que eu consegui. Mas eu não estou aqui para defender o PT, nem muito menos o governo. Né? Mas eu acho que nós temos que olhar para a realidade. Os colegas aqui disseram muitas coisas interessantes. E, realmente, eu não estou compactuando com uma ilusão com o capitalismo bonzinho, nem com o capitalismo popular, mas nós temos que constatar o que existe. E o que existe é um povo, é um espelho que a gente não consegue se ver nele os nossos projetos para o que seria o Brasil. Nós vemos
uma proliferação, por exemplo, das igrejas evangélicas. Nós vemos ilusões aí com essa ideia das políticas, digamos, compensatórias. Nós vemos... Agora, eu acho que é isso, para isso que o marxismo, os pensadores que usam de um instrumental marxista, têm que se debruçar, né? Ou seja, é olhar essa realidade que cada vez caminha menos no sentido, talvez, do que a gente gostaria. E entender por quê. E, eventualmente, ajudar a transformar essa realidade num outro sentido. Reinventar a política, né? Até porque a política se faz também de maneira positiva. Quer dizer, se colocar apenas como resistência e como negação, não é... Pode ser importante, mas não é construção de um outro projeto. Quer dizer, as pessoas, o Zizek falou isso, eu não gosto muito dele, para dizer a verdade, ainda bem que não é ele que está... Mas ele falou uma coisa interessante. A maioria das pessoas não quer ocupar 24 horas por dia pensando em política, em participação. De alguma maneira, elas querem que as coisas funcionem e que elas tenham, digamos assim, possibilidade de satisfazer as suas necessidades básicas. Então, né, alguém perguntou do economista. Eu admiro muito, embora não concorde, admiro muito Paul Singer. E como ele trabalha já com uma certa idade para esse projeto, que talvez seja uma ilusão da economia solidária, mas que tem milhares de pessoas envolvidas com isso. Nós temos que entender, mesmo que a gente não diga, olha, isso aí não é nada de germe de uma nova sociedade. Mas nós temos que entender que tem pessoas que se empenham nisso, que estão dando o seu sangue, seu cérebro, seu músculo nesses projetos e nessas experiências. Que não é assim que a gente joga fora, isso é um reles reformismo. Não, eu acho que todas essas pequenas construções, e eu acho que existem pequenas construções dentro mesmo da ordem, que é importante relevar. Não é? É evidente que o capitalismo não vai resolver o problema da questão dos trabalhadores, que existe um desemprego estrutural. Não é? Alguém perguntou aí, qual é a contribuição do capitalismo à brasileira? Eu me lembro que eu conversei uma vez com o Inhaci Sachs, e ele estava assustado, dizendo assim, a gente achava que a organização agrária do Brasil era uma anomalia. Nós estamos vendo que isso hoje está se expandindo para a África, para a Ásia, etc. Quer dizer, o nosso ornitorrincozinho, essa figura que mistura arcaico, moderno, reinvenção, isso está se mundializando, quer dizer, inclusive voltando para o centro, que é a Europa. Então, eu não tenho nenhuma ilusão com o capitalismo à brasileira, nem acho e acho mesmo que esse pacto social só é estável na medida em que ele realmente não tocar no fundo, né? A gente vê pelas campanhas que a imprensa fez, por exemplo, contra os governos do PT, como quase nada, né, significa eles tentarem de qualquer maneira, acabar com o governo do PT. Então, não é um governo também que você pega e destrói, como nunca foi socialista. Não é bem assim. Né? Nunca foi bolchevique, isso nunca foi. Então, eu acho que nós temos que apostar, né? O Carlos Nelson, né, eu achei gozado, tem uns episódios na história que são engraçados. Né? Quando faleceu o Carlos Nelson, eu não tive no Rio, mas vi os filmes. E vi que estavam presentes os setores mais radicais da esquerda brasileira. O que me deixou um pouco espantado, porque o Carlos Nelson sofreu como um cão quando ele disse que a democracia era um valor universal. Os mesmos que o choraram no dia que ele morreu. Agora, eu não estou dizendo que a democracia é um valor universal, eu acho que a democracia, de fato, é um valor das classes trabalhadoras. E eu acho que a aposta tem que ser essa. O que significa lutas institucionais, eventualmente não institucionais, né? Mas é preciso pensar a experiência não só do socialismo real, mas mesmo da social-democracia. Todos os limites que eles encontraram ao longo do século XX.
Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente tenha abertura e veja, digamos assim, mais com a cabeça e menos com o fígado a política brasileira, né? É um fenômeno. Como é que, com toda a campanha que foi feita, o PT conseguiu reeleger? Isso eu não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo é uma pergunta a ser explicada. É uma questão. É a base, mas a base aliada não tem 60% dos votos. A grande massa da população tem votado, talvez de uma maneira que a gente considere alienada ou pouco politizada. São coisas que acontecem. O Chaves, houve um golpe de Estado contra o Chaves. Eu me lembro, o Iane, que era meu colega lá na Unicamp, naturalmente já falecido há alguns anos, mas eu me lembro que ele falou assim, olha, não tenha ilusão, qualquer hora vão derrubar o Chaves, porque a lógica é essa, etc. E, de fato, derrubaram, mas ele voltou. Ele voltou por que ele voltou? Porque alguma coisa aconteceu na vida política da Venezuela, com todos os milhares de problemas que tem o Chaves, que davam respaldo a ele. E eu tenho a impressão que não forçaram a saída do Lula naquela vez, porque temiam que houvesse uma mobilização popular contra um eventual impeachment do Lula. Porque, enfim, eu não estou defendendo o PT de jeito nenhum, eu estou só dizendo que são coisas que, se a gente não tentar explicar e compreender, né, os anseios dessa população, que talvez não seja o que a gente imagina que ela seja, nós não vamos continuar não entendendo nada e muito menos transformar num sentido socializante, e é essa que é a minha ideia básica, né? Não perder de vista uma perspectiva antissistêmica, não perder de vista a possibilidade de construir um outro tipo de sociedade que não seja fundado na lógica das mercadorias, na lógica do ter, na lógica do capital, mas sim da realização plena das pessoas. E eu aposto ainda que a gente consegue, ainda nas margens, construir isso. Obrigado, professor Ridente. Nesses instantes, antes de desmontarmos a mesa, dispensarmos a mesa, eu quero agradecer a todo o público aqui presente, registrar que foram 49 perguntas feitas, se fossem lidas não dava o tempo nem para a próxima mesa. Pedir desculpa para todos aqueles que não tiveram as perguntas lidas e assumindo o compromisso, porque um dos desdobramentos do seminário é a produção de um relatório, de um livro com os resultados dessas conferências. Então, todas as questões vão ser disponibilizadas. Nesse momento, eu só quero encerrar com uma afirmação. Houve polêmica na mesa. E a polêmica é parte viva do marxismo. Porque é o elemento fecundo que faz com que a gente seja obrigados a nos desdobrar nos argumentos, a buscar as respostas necessárias. Esse é o papel que a margem esquerda busca jogar. É por isso que ela é uma revista de debate, que busca trazer toda essa elaboração para a leitura de todos vocês. Então, evidentemente, estão todos convidados a adquirir o último exemplar da margem esquerda e prosseguir nas próximas conferências aqui, Seminário Margem Esquerda, Marx e o Capital. Obrigado.